Boa tarde a todos. O meu nome é Matheus da Silva Pereira. Estou aqui hoje para apresentar um trabalho com o tema Tendência e Acesso na Produção Científica sob o Pódio Buceracea, uma revisão sistemática. Esse trabalho tem parceria com a discente Lavínia Evelyn Pereira Figueiredo, que esse trabalho foi se apresentado na quinta semana da biotecnologia e na primeira semana da entrega. Primeiramente, a área que esse trabalho se entrega é a biotecnologia verde. E partindo para a introdução, o pódium ele é o maior e mais diverso gênero das plantas da família da Buceracea. São árvores e arbustos amplamente conhecidos no Brasil por nomes populares como breu e o breu branco. Mas a principal característica desse grupo é a produção de resina aromático e inflamável, com um aroma muito utilizado na fabricação de incenso, cosmético e na medicina tradicional. A resina e o breu é uma característica bastante importante para o gênero pódium, porque em muitos casos, quando a gente produz óleo essencial, principalmente obtido de plantas, o rendimento ele é muito baixo. Muitas vezes o rendimento é abaixo de 1%. Então, a resina e o pódium na literatura ela indica que o rendimento é acima de 20 a 40% de rendimento de óleo essencial voltado para esse esse óleo essencial desse gênero. Isso também se aplica a extrato, onde se obtém uma quantidade bastante grande de rendimento. Isso é um ponto importante para a produção futuramente de produto tecnológico, que necessita de pouco material e a planta produz muito, então pode facilitar ter uma produção maior. O objetivo desse trabalho foi compilar e sintetizar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o gênero pódium, analisar o número de publicações ao longo dos anos e o nível de acesso ao conteúdo desses artigos em periódicos científicos. Para a metodologia dele, a literatura indica que a gente siga uma metodologia para uma revisão sistemática sucinta. O protocolo que a gente seguiu foi o protocolo do PRISMA 2020, que é o protocolo mais recente. A busca foi feita em 6 buscadores, contendo eles BVS, ILAC, PortalCaps, PubMed, Cielo e ScienceDirect. Foi utilizado o código que foi utilizado para a busca apresentado no planner. Os critérios de inclusão e exclusão foram o seguinte: foi sem período restrito, foi obtido nessa pesquisa. Foram incluídos apenas artigos originais no idioma inglês, português e espanhol, e apenas artigos originais. Indo para resultados, ao todo foram identificados 824 artigos nas seis bases que foram consultadas. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram removidos 227 artigos que foram considerados como duplicatas. Em seguida, foram excluídos mais 34, onde foi dito fora do escopo temático, e 9 artigos que não apresentavam no idioma inglês, português e espanhol, chegando ao total de 554 artigos para a realização desse trabalho. Primeiramente, a primeira imagem que a gente obtém é a imagem do período de distribuição de publicações por ano, onde é possível observar, pela análise de distribuição temporal, percebemos que antes do ano 2000 a produção científica sobre o gênero era escassa e irregular, com poucos estudos isolados ao longo das décadas.
A partir do ano 2000, existe uma faixa específica na imagem onde consegue observar bem, antes e depois do ano 2000, que foi o ponto que foi considerado o ponto divisor de água para a utilização do gênero na pesquisa, onde a partir do ano 2000 houve um crescimento expressivo e contínuo, com um pico de 35 artigos publicados no ano de 2017 e 2020 relacionado ao gênero Podium. Isso mostra um reflexo e um avanço nas pesquisas sobre diversidade tropical. Isso é um ponto muito importante para a conservação das espécies, conservação do gênero, porque o gênero Podium ele é um gênero que tem poucas espécies ainda na natureza. Ele é muito utilizado na indústria madeireira para a produção de móveis, então isso prejudica um pouco para obter essas espécimes. Então, isso é um ponto muito importante de a relevância da espécie para a continuação destas. O segundo resultado que foi obtido é o resultado em relação aos conhecimentos de macroárea. Mais representadas foram a ecologia, manejo florestal e conservação, com 129 artigos foram identificados nessa área, seguindo para etnofarmacologia, fitoquímica e produtos naturais, com 118 artigos que foram identificados dentro dessa macroárea. E isso mostra que o gênero desperta interesse tanto de sua função ecológica, que é uma função muito importante, quanto para seu potencial terapêutico. E por fim, o terceiro resultado e último, analisando os tipos de acesso de artigos. Isso é muito importante porque a informação ela precisa ser aberta para todo o público para ele poder ter acesso. E não foi isso que foi observado, não foi observado. Foi desses 554 artigos que foram obtidos sobre relacionado ao Podium, apenas menos da metade, 48,45%, foi possível ter um acesso aberto. O outro 51,55% estava sob acesso fechado, que muitas vezes prejudica o acesso ao conhecimento. Muitos desses artigos fechados a gente conseguiu obter, mas foi por causa de uma parceria da universidade com essas revistas, o governo federal principalmente. Então, quase todos esses artigos que estavam fechados eu consegui obter através dessa parceria do governo federal com essas revistas, que ajudou a concluir esse trabalho, porque senão esse trabalho teria completo, porque mais da metade estava fechado os artigos para ocorrer a leitura. Concluindo, o gênero Podium ele vem se consolidando como um objeto de crescente investigação científica, especialmente a partir do ano 2000. Esse crescimento reflete sua relevância para a compreensão da biodiversidade tropical e para o aproveitamento sustentável de seus recursos naturais. No entanto, o fato de dar mais da metade das publicações ainda estar sob acesso fechado representa uma barreira concreta ao conhecimento. Isso prejudica muito, o conhecimento está muito fechado, principalmente trabalhos científicos de pesquisas que a gente precisa de resultados, fica muito difícil obter esses resultados. Muitas vezes a gente consegue de fontes alternativas. Essa fonte alternativa, sem ser a fonte ser paga, é através de universidades. Através de universidade a gente consegue obter esses artigos, mas não são todos, que prejudicam um pouco. Isso reforça que a importância da política de acesso aberto e ao maior investimento de pesquisas sobre as espécies nativas de relevância ecológica e macrológica culturais para a população amazônica. Muito obrigado a todos e espero que tenham esclarecido. Estou à disposição para qualquer pergunta. É só mandar um e-mail.